Larô, Exu! Já vi muita gente falando sobre Exu, muito filho da santo, que diz que entende muito sobre a religião falando sobre Exu, mas não tem a mínima ideia sobre o que está falando e sobre essa entidade. Então hoje, de uma vez por todas, vamos entender quem é Exu. Hoje vamos falar sobre Exu. Eu vejo muita gente falando sobre Exu, só que poucas pessoas eu vejo que realmente entendem quem é Exu. Então vamos acabar um pouco com essa mística e entender de fato quem que é Exu, de onde ele veio e o que ele pode fazer. Para começar, a gente tem que fazer uma separação bem simples que ainda as pessoas não sabem fazer. Muita gente eu vejo falando que eles são iguais, mas não são. Exu é entidade e Exu orixá. Exu orixá, ele é uma divindade do panteão africano, da tradição iorubá. Hoje a gente encontra ele no Brasil nos terreiros de candomblé ou barracões de candomblé. Comumente também ele é chamado de santo. Não é esse tipo de santo não. E a entidade nada mais é do que aquelas entidades que você vê em terreiros de umbanda, que muitas vezes estão dando consulta, conversando com as pessoas. Pode ser até que não se consiga acessar o registro da pessoa. Essas entidades apareceram muito antes de Zélio de Moraes. Zélio de Moraes não fundou a Umbanda. Ele foi o primeiro registro na Federação Espírita. Essas entidades começaram a aparecer em barracões de candomblé e casas espiritualistas que ainda assim não se chamavam terreiros de Umbanda, e apelidadas de escravos do orixá. Por que escravos do orixá? Porque nos barracões de candomblé eles faziam tudo que o orixá mandava. E alguns pais de santo por aí do candomblé não gostam dessa terminologia, dessa alcunha para as entidades, mas essa é a grande verdade. E ao longo do tempo começou o quê? A entender que essas entidades seguiam essas pessoas e trabalhavam arduamente para o quê? Para a criação do que eles necessitavam, para a resolução de problemas, entre outras coisas. Ou seja, dentro do panteão de histórias e lendas iorubás, quem era mais semelhante a isso era Exu. E dessa forma, essa entidade, antes chamada de escravo do orixá, começou a ser chamada de Exu, pois ela não tinha limite de caminho nem onde ela poderia entrar. Ela estava presente, assim como o orixá, em todos os lugares que a pessoa precisava, seja onde for e a hora que pudesse. Agora, como é que se cria um Exu? Para entender um pouco mais sobre eles, nós temos que entender de onde eles vêm. Como se cria um Exu? Dentro da literatura espírita, a gente tem alguns livros muito interessantes e recomendo você, se não leu, lerem Guardião da Meia-Noite, que é uma história que não dá para saber se é verídico ou não, que conta a história da criação do primeiro Exu da Meia-Noite. Mas quando você ao longo do tempo conhece várias entidades e sabe as histórias deles, é muito comum você ver que são histórias muito tristes de uma vida muito difícil e que tiveram um fim muito trágico. Esse fim muito trágico que eles tiveram, muitas vezes gerou alguns débitos em vida, onde eles não vão conseguir pagar reencarnando. Dessa forma, eles vêm como entidades para trabalhar para mim, para você e para qualquer pessoa que precisar da ajuda deles. E já que essas pessoas tiveram um fim tão trágico, ora pessoas, hoje entidades, tiveram fins tão trágicos, os nomes deles carregam um pouquinho dessa culpa e essa coisa ruim que eles trouxeram de outra vida. Então você tem nomes muito assustadores como Tranca-Rua, Exu Caveira, Sete Catacumbas, Pinga-Fogo, João Caveira, Treme-Terra e assim por diante. Tem uma infinidade de nomes. Mas esses nomes são tão estranhos porque muitas vezes eles têm um vínculo muito forte com o que eles mais erraram na sua encarnação passada. Ou seja, Exu Caveira. Os Exus que vêm com essa alcunha têm alguma coisa muito correlacionada forte à morte, não de si próprio, às vezes até de terceiro, e alguma história muito pesada que carregam mesmo após a sua morte. Então agora a gente entende que um Exu é uma pessoa encarnada que posteriormente fez alguma coisa nessa encarnação que resultou algo ruim para si ou para outras pessoas e agora vem trabalhando para pagar toda essa dívida que fez durante em vida. Mas na verdade, como é que se identifica o Exu? É através do nome? Eu sou Exu Tranca-Rua, tá tudo certo, pronto. No meu olhar, não se cabe mais exigir uma prova para o médium
de aprovação para o médium trabalhar. Não. Aí que entra o conhecimento do seu dirigente espiritual, pai de santo, líder religioso ou como você queira chamar. É necessário ele entender quem são as falanges de Exu, seus pontos, suas características e seus trejeitos. Como assim? Ponto, trejeito. Ah, mas espera aí. Hoje a gente entende que existem um tranca-rua e uma falange de tranca-rua. Quer dizer que todo mundo que trabalha dentro da falange de tranca-rua tem os trejeitos de tranca-rua? É. Assim como o funcionário da NET usa o uniforme para estar indo trabalhar, a entidade também usa. Então o que acontece? Nós temos o primeiro grande tranca-rua. Esse primeiro tranca-rua criou uma falange e essa falange, todos os seus trabalhadores atuam de forma muito semelhante a ele. Mas lembre-se, é semelhante. Estamos falando de pessoas diferentes. Um trabalhador de uma empresa, ao exemplo da NET, tem alguns que são mais simpáticos, outros que são mais grosseiros, outros que querem terminar o trabalho logo e outros que enrolam. Assim também funcionam as falanges de Exu. Cada um tem o seu jeito, mas todos eles seguem o mesmo padrão de trabalho. Então nessa falange de trabalhadores, eles vêm geralmente trabalhando numa linha que realmente eles gostam mais. Lembra lá atrás que eu falei que era uma empresa? E numa empresa cada um gosta de fazer alguma coisa a mais. Tem alguns que são mais psicólogos, gostam de escutar histórias, conversar e ajudar aquelas pessoas com problemas internos delas. Outros gostam do quê? De coisas novas, de empreitadas e trabalhos, abrir empresas, ganhar dinheiro, entre outras coisas. Já tem também aqueles Exus que gostam de cuidar de saúde. E aquelas pessoas que têm algumas mazelas, doenças, e esses Exus vão ajudar essas pessoas. Espera aí, você está me dizendo que Exu pode atuar em qualquer área? Exatamente. Exu não tem limite. Lembra lá atrás que eu falei da semelhança com o Orixá? Exatamente isso. Exu trabalha em qualquer lugar. E Exu faz qualquer tipo de coisa. Basta você pedir que ele vai te ajudar. Por fim, eu não vou me estender mais porque esse vídeo vai ficar muito longo. E temos muitos assuntos a tratar ainda sobre essa entidade. As entidades não são tão simples assim quanto muitos falam. Elas são muito complexas porque, lembre, o ser humano, encarnado ou desencarnado, sempre é complexo. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e logo logo vamos falar um pouco mais de Exu.